fechada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Espaço Cult, nosso encontro semanal para falar de música, dança, teatro, cinema e literatura, aqui pela PUC TV e TV Horizonte. Tudo para deixar você por dentro do cenário cultural de Belo Horizonte. E já que estamos na Semana da Criança, hoje um programa todo especial dedicado a elas. Vamos falar sobre as diversas formas de cultura, como elas chegam a essa garotada, por meio dos pais, incentivando e influenciando os filhos a ter contato desde cedo com teatro, música, cinema. Para isso, eu recebo aqui hoje no estúdio a Cristiane Kesa, que é coordenadora educativa do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, o multiartista Thelmo Lins e também a cantora e compositora Ana Cristina. Sejam bem-vindos ao Espaço Cult. Muito obrigado pelo convite. Eu quero começar a nossa conversa falando de como incentivar crianças a gostarem de cultura. Eu quero que vocês falem um pouco da experiência de cada um de vocês no que vocês trabalham. Bem, na área de música, por exemplo, e de produção cultural, que é o meu caso, eu notei, mais ou menos desde 2009, 2010, eu sempre gostei de trabalhar com projetos ligados à música e literatura. E eu fazia projetos do Drummond, Cecília Meirelles, artistas e poetas que eram muito adultos. E eu notava que tinha muita criança na plateia, né, prestando atenção. Então, eu falei com o Wagner Cossi, que é meu parceiro nos projetos culturais, e falei assim, Wagner, eu acho que está na hora da gente fazer um projeto voltado para criança, né? Que eu acho que a gente tem que formar esse público do futuro, né? Esse público que vai se interessar por poesia, por literatura, por música. Então, a partir dali, a gente começou com um projeto que chamava O Menino Poeta, inspirado na obra de Henriqueta Lisboa, que foi um projeto super bem sucedido. E depois vieram outros projetos, até ter a ideia de fazer esse projeto que é o Tralalalali, que inclusive é inspirado num verso da Henriqueta Lisboa, que é de teatro musical voltado para as crianças. Teatros e shows, né? Que aí, desde que eu administro o Teatro Santo Agostinho, há 4 anos, esse projeto começou há 4 anos, e todo ano a gente tem feito, nos fins de semana de outubro, esse projeto voltado para, digamos, fomentar na criança e nos pais o desejo de ir ao teatro e assistir espetáculos musicais de boa qualidade. Legal. E você, Cristiane? Bom, né, falando um pouquinho do que a gente tem lá no museu, o Museu da PUC ele é um museu de ciências naturais, né, então a gente fala um pouco da história da vida na Terra, com 3 andares de exposição, e né, tendo desde dinossauros, os animais que viveram na época do Pleistoceno, aqui na nossa região também, né, de Minas Gerais, fauna exótica, vida na água. Então, assim, são diversas exposições e que a gente desenvolve várias atividades e várias oficinas para que a gente possa transmitir de uma forma diferente esse conteúdo para as crianças. Então, hoje, da mesma forma que a gente vê que tem várias crianças que visitam o museu e que já têm um conhecimento, né, que já chegam lá sabendo e querendo ver uma exposição específica, ou já sabem os nomes dos dinossauros ou dos animais, a gente ainda tem também muita gente que vai e nunca foi em um museu, né? Muitas crianças, muitos adolescentes, às vezes até idosos, que chegam lá e falam, nossa, não sabia que existia um lugar como esse. E a gente acha que essas atividades que a gente faz, por exemplo, a gente tem umas oficinas que a gente faz escavação paleontológica. Então, as crianças elas têm a oportunidade de ver um pouco do trabalho do paleontólogo, né, que descobriu algumas das peças que estão expostas no museu. Então, como um pesquisador, como um paleontólogo encontra um fóssil, né? E como é esse trabalho de pesquisa, de identificação. Então, a gente tem uma caixa de areia que a gente simula um sítio de escavação paleontológica e as crianças vão
elas vão sabendo que elas vão ali escavar peças, né, alguns fósseis, alguns ossos de animais atuais, também para elas entenderem o processo. E tem outras atividades que a gente faz, trilha, então oficinas, sempre, né, a maioria delas relacionadas às exposições do museu, e além também de ter algumas outras que são de lazer ou culturais também. Muito legal. E Ana Cristina, como cativar crianças para elas gostarem de cultura? Eu acredito que é mostrando as várias facetas e possibilidades que a cultura pode te oferecer. E desde pequeno mostrar para elas que existe uma diferença muito grande entre cultura e entretenimento. O bebê pode ter acesso ao livro desde bebê. O livro de papel, aquele livro de tomar banho, é mais um entretenimento. Mas o livro de papel com conteúdo, para ele entender que aqueles desenhos têm algum símbolo ali junto com eles. Então, desde pequeno, ele pode ser estimulado a ler. Ele pode ser estimulado a escutar sons diferentes, os mais diversos. Não só som de criança, músicas de adulto, obviamente, considerando-se os conteúdos dessas canções, mas músicas de adultos também, o que você gosta de ouvir, aplique na sua criança, mostra chorinho, música instrumental, música erudita, música de outras partes do mundo. A internet hoje facilita tanto isso, né? E artes plásticas, enfim, todo um leque ou um menu de possibilidades que você der para o seu filho, desde bebê, desde mamando, no colo, vai ser um conteúdo, porque ele está absorvendo, desde bebê, ele é a absorção de toda a arte que foi entregue para ele. Então, quanto mais rico for essa vivência, quanto mais rica for essa vivência, mais ele vai ter de conteúdo mesmo para distribuir e para crescer e para amadurecer. Já fui nos museus uma vez, assim, já fui em vários museus, eu observei isso, achei muito interessante, que punha criança com papel, lápis, em frente a uma obra de arte, eles tentando ou imitar a obra de arte ou criar alguma coisa a partir daquilo, sabe? Eu achei isso tão interessante, porque o olhar da criança, mesmo que ele faça borrões ali, é o que ele está notando daquela obra de arte. E aí isso obriga o olhar e a sensibilidade a aflorar, né? A fazer com que... Por que é isso? É uma obra de arte? Por que está aqui? Está dentro de um quadro, de uma moldura? Isso é muito impressionante, Sim, né? Isso é uma forma de transposição poética, de integração da criança com a arte, né? Igual você pega e coloca qualquer instrumento ou qualquer coisa que faça um barulho e coloca a criança... em meio a canções que tenham ritmo ou que não tenham ritmo, ela automaticamente, naturalmente, vai se envolver com aquilo e vai transformar aquilo que estiver na mão dela em algum som para tentar acompanhar. Então, basta estímulo. Eu sou, digamos assim, um papa de museus. Eu gosto muito de visitar os museus, né? Aqui em Belo Horizonte, quase todos conheço. Já fiz umas fotos lá ótimas e tal. E a gente até fica surpreso que a gente não imagina que Minas teve todo esse processo, né? Sim, é verdade. Eu visitei lá em Peirópolis também, em Uberaba, né? Eu gosto muito dessa área. Então, o que acontece? A maioria da população de Belo Horizonte não sabe o acervo que ela tem e nem imagina que parte desses museus oferece um dia de graça para você visitar. Porque às vezes a pessoa pode falar, a minha dificuldade é porque eu não tenho dinheiro para poder pagar. E boa parte dos museus, a entrada até é gratuita, né? O circuito da Praça da Liberdade é um exemplo? Sim, o Palácio das Artes, né? E os mesmos museus que cobram, eles sempre têm um dia que é próprio para aberto. Até em Inhotim, eu acho que tem um dia que é gratuito. Né? Então, eu acho que vale a pena levar a criança nesses lugares, levar em shows musicais, levar em teatro para ver como que... Porque o comportamento dentro de uma sala de espetáculo é totalmente diferente do comportamento dentro de um cinema ou da rua. Né? E vale lembrar sempre, né, e destacar que qualquer investimento que se faça, sabe? Um ingresso para levar seu filho num espetáculo, você está investindo no seu filho. Você não está pagando para ver, você está investindo no seu filho. Você está investindo para que ele tenha conhecimento, para que ele tenha cultura geral, porque uma coisa que tem acontecido, infelizmente, hoje com os nossos jovens, inclusive muitos jovens universitários, é que eles não tiveram esse acesso e a dificuldade de se integrarem além da caixinha de um telefone, é muito complicada. Você tem visto cada vez mais dificuldade dos jovens de conversarem. Sim. Porque eles não têm conteúdo próprio, né? Geralmente curte e compartilha. Verdade. Pessoal, nosso bate-papo tá bem legal. Agora o Espaço Cult vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já.
A gente pode encerrar com uma música, né, Cristina? Sim, hoje como estamos falando de criança, eu estou cuidando dos Vinícius de Moraes da vida. Uai? Cadê? Aê! Num lindo salto, leve e seguro, um gato passa do chão ao muro, logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão e pisa e passa cuidadoso de mansinho, pega e corre silencioso atrás de um pobre passarinho e logo para, tudo assombrado, depois dispara, pula de lado. Se num novelo fica enroscado, ouriço pelo mal-humorado, um preguiçoso é o que ele é e gosta muito de cafuné. Um lindo salto leve e seguro, o gato passa do chão ao muro, logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão. E quando a noite vem a fadiga, toma seu banho, passando a língua pela barriga, passando a língua pela barriga, passando a língua pela barriga. O Espaço Culto está de volta. Hoje, em homenagem às crianças, estamos falando sobre como a cultura influencia desde cedo na formação delas. Estão aqui comigo no estúdio a Cristiane Kesa, que é coordenadora educativa do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, Telmo Lins, produtor cultural, e a cantora Ana Cristina. De volta ao nosso bate-papo, nessa semana tão especial da criança, a gente tem uma programação repleta de atrações. A gente vê que tanto no museu, quanto em teatro, cinema, música, a gente tem muitas coisas. Mas isso é acessível? As crianças já têm acesso mais facilmente? Como as crianças de periferia, elas já têm esse acesso de forma facilitada nos dias de hoje? E aí, de exemplo para mostrar, tem o Tralalali, que é o projeto que você desenvolve, que leva a criança para um teatro mais musical. E também tem a programação do Museu da PUC, que sempre pensa nas crianças na hora de fazer um sábado no museu, ou tenta na leitura, e principalmente nessa Semana da Criança. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, dessa inclusão de crianças na cultura e dos projetos que vocês desenvolvem. Olha, recentemente eu vivi, a Ana Cristina também participou disso, o Salão do Livro Infantil, né? O Salão do Livro Infantil, todas as atividades eram gratuitas, né? Sim. Então, todo mundo tinha acesso aos shows, às apresentações, tinha acesso à venda dos livros. Eu vi lá muito livro, assim, tipo R$2, R$3, né, que as crianças podiam... Eu via lá, elas saíam com a quantidade de livros baratinhos para levar para casa. Lá no Teatro Santo Agostinho, durante a semana, porque o Tralalali é nos fins de semana, mas durante a semana, muitos dos produtores culturais, eles organizam com as escolas, chama projeto Escola no Teatro. Eles levam as escolas ao teatro, lá vive cheio de ônibus na porta de crianças de escolas públicas, a maioria delas, que vão ao teatro durante a semana, todas as sessões ficam lotadas para assistir às apresentações. E eu acho muito interessante, mesmo que às vezes seja só um entretenimento no princípio, sim, né? Mas assim, elas vão ficando exigentes com o tempo, sim, querendo cobrar mais apresentações mais legais, mais bem feitas e tal. E eu tenho notado que a gente gosta muito de fazer uma curadoria, né? Assim, sempre levar espetáculos de alto nível, para que quando a criança vai, ela já fica muito entusiasmada. E o pai também, porque a pior coisa que tem é você ter que aguentar um espetáculo muito mal feito, que agrada, assim, a princípio, pelo visual, mas que o pai fica super... Querendo ir embora. Querendo ir embora, porque... Então, é legal um espetáculo que agrade a família inteira, né? De preferência, né? Exatamente. Legal. E Cristiane? Lá no museu, a gente também tem alguns eventos que a gente tem feito com uma certa frequência, né? Que
são gratuitos, então a gente tem, por exemplo, os concertos dominicais Peter Lund, que a gente tem a programação já do semestre todo. Então, normalmente acontece um concerto, né, uma programação no teatro, às 11 horas da manhã, e depois o museu fica aberto para as pessoas visitarem gratuitamente. Então, né, além de vir, ver um pouco de uma banda, de um concerto, né, tá sempre trocando, aí depois pode visitar o museu. E a gente tem também, igual você falou, né, a tenda da leitura, que esse ano a gente fez duas vezes, né, no primeiro semestre, agora no segundo semestre. Semana passada a gente comemorou também o Dia dos Animais, que aí é muito legal as crianças, a família vem, né, com seus animais, A gente tem várias imagens atividades. lá do museu, das atividades que acontecem lá. Sim, então assim, além das exposições, né, que já são um atrativo, que as pessoas adoram, a gente tem também as oficinas que a gente oferece, né, na programação. Todo sábado a gente tem, aí está mostrando até, né, uma parte da escavação paleontológica. E durante a semana a gente também recebe principalmente escolas. Então tem o público escolar, que é o principal público durante a semana, e a gente tem desconto de 50% para as escolas públicas. E organizações filantrópicas também podem solicitar isenção para poder visitar o museu, né, durante a semana. E, Ana Cristina, você acredita que essas formas de incentivo à cultura para crianças que a gente está propondo atualmente, elas fazem com que daqui a alguns anos essas crianças não necessitem mais dos pais, elas vão por conta própria aos museus, teatros, cinema? Bom, penso que se por um lado as leis de incentivo que proporcionaram tantos eventos em praças públicas trouxeram um facilitador do acesso das pessoas da periferia, eu mesma, beneficiada por leis de incentivo, né, já lancei e doei milhares de livros, Aquático, que é o meu livro, dos CDs, inclusive você está com 2 aí para mostrar, Histórias da Arca. Quando a gente tem patrocínio, a gente sempre faz os circuitos gratuitos. E sempre optando por regiões periféricas e cidades do interior. Ano passado foram 17 cidades da região do Vale do Rio Doce que a gente fez com o Aquático, com uma carreta-palco. Eu acho que isso é muito importante, ir aos lugares que não têm equipamentos culturais. Já em Belo Horizonte, já que a gente tem essa enormidade de opções, já vale a pena filtrar um pouquinho a questão do conteúdo e tudo mais. Se você tiver condição de levar e estimular o seu filho a entender que quando se paga um ingresso, que sejam 2, 10, 15 reais, você está fomentando a cultura de outra forma, o adulto vai crescer entendendo que a cultura tem o seu valor, que você, sim, é muito justo você pagar pela cultura, desde que seja um preço justo, né? Não estou falando em ingresso de 500 reais, mas estou falando em ingressos que sejam populares, né? Às vezes o adulto vai ali, senta num bar e gasta muito mais do que o ingresso para um espetáculo muito bom, de mineiros. Conhecer o que você tem na terra. Uma sessão de cinema hoje é muito mais caro que os ingressos que a gente vende aqui de shows. Sim, então acho que é pensar em valorizar e distribuir realmente esse interesse por várias áreas, né? Não se focar, por exemplo, só em cinema. É tão legal você descobrir o teatro, ou você descobrir o show musical, ou você descobrir o museu, um concerto, né? A galeria de arte, uma galeria, né, de arte. Muito bacana. Como eu disse lá no início, são investimentos que você faz para o seu filho crescer um cidadão entendendo de tudo o possível dentro da arte, porque a cultura é a nossa história, é o nosso caminho nesse mundo, né, na nossa evolução, enfim, como agora, seres humanos. A gente trabalha nessa área, né, Ana? É muito importante o livro, né? Sem dúvida. Sabe? A ler, entender. Eu fico vendo, às vezes, jovens de 14, 15 anos que não conseguem entender o que leram. Sim. Né? Leu, de 22. Mas não conseguiu entender. Tem gente que está na universidade e não consegue entender contrato. Interpretação Estou falando de texto, coisas assim, interpretação de texto. Da importância desde então, cedo. Então, por que é importante lá ler? Né? É isso, é incentivar. Eu tenho um pedreiro que fez uma obra lá em casa, ele adora ler. Ele viu que eu tinha muito livro, ficou encantado. E falou assim, ai, que tristeza, que a esposa dele detesta livro e acha feio enfeitar a casa com livro. Então tem que esconder tudo. Eu falei assim, então aproveita que você está aqui em casa e se esbalda. Pode ler, ver à vontade,
porque é o seguinte, você tem que incentivar a pessoa, ver, mexer com o livro. Pode ser até o livro virtual também, que eu tô nessa fase agora de ler no virtual, que eu tô achando bom também. E aproveitando dessa vasta produção cultural e também da agenda cultural de Belo Horizonte, agora a gente vai conferir algumas coisas que acontecem aqui. Começa neste domingo, dia 15, o Festival de Arte Negra de Belo Horizonte. Em sua 9ª edição, o evento tem como principal temática a mulher negra e homenageará a cantora Joaquinha Maria da Conceição Lapinha. A programação é gratuita, incluindo música, mesas de conversa, cinema e também o fanzinho para as crianças. Sobre o bom senso e o senso comum. Esse é o nome do novo EP da banda Zimum. Os mineiros farão um show de lançamento do mais recente trabalho neste domingo, dia 15, no Viaduto Santa Teresa. O local é aberto, então não precisa se preocupar com ingresso, porque vai ser de graça. Ainda não foi divulgado o horário. Para mais informações, acesse o Facebook da banda. Procurando alguma luz pra ver a saída. O Sesc Palladium explora o espaço e o lúdico na exposição Adentro e convida a todos a reviver brinquedos infantis de maneira nova. E não importa a idade, a intenção é estimular novas sensações a partir das intervenções estéticas e sensoriais da exposição. A entrada é gratuita. Pode-se dizer que o Carnaval de Belô começou, pois já está aberto o edital para artistas que têm interesse de participar do circuito do próximo ano. A Prefeitura disponibilizou um e-mail de contato para tirar dúvidas e informar sobre os procedimentos para inscrição. Depois é só cair na folia. Pessoal, então eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui no Espaço Cult. Sucesso, então, na programação de vocês. E, Ana Cristina, a gente pode encerrar com mais uma música? Claro, vou cantar as abelhas. Vamos lá, então. E o Espaço Cult de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta pela PUC TV e TV Horizonte a partir das 5 horas da tarde. Para assistir esse e outros programas, é só acessar por PUC TV Minas nas redes sociais. Vai lá, interage com a gente. Obrigado pela companhia e até semana que vem.